Beleza. Então, olha só. Eu tenho aqui os enunciados. Essas eram 3 questões. Então, a primeira questão falava sobre uma fixação de pena. A segunda questão sobre prescrição. E a terceira, um outro caso para que fosse fixada a pena. Isso aqui, ó. Então, essa aqui é a questão do Igor Rabelo, só assim para a gente poder tirar onda dos atleticanos esse ano. Tá osso o negócio, não tá difícil o negócio, tá osso. Eu vou te contar uma coisa. Eu acho que, não sei se eu já comentei com vocês, mas o fato de terem rebaixado o Cruzeiro foi o que causou todos esses problemas do ano de 2020. Então, a origem dessa pandemia, a origem de todos esses problemas que a gente está vivenciando no ano de 2020, a origem do problema foi o rebaixamento do Cruzeiro ano passado. Se tivesse mantido o Cruzeiro na Série A, nada disso teria acontecido. Não teria Covid, não teria nada dessa problemática que a gente está vivendo em 2020. Mas, enfim. Quer nem ver o ano que vem, então, porque o Cruzeiro já está no rebaixamento para a Série C? Pois é. Já está nas fases de rebaixamento. Imagina o Covid-20. Misericórdia. Aí o mundo vai acabar o ano que vem, 2021. O mundo vai acabar, então. Ai, ai. Mas vamos lá. Igor Rabelo, né, qualquer semelhança é mera coincidência. Né? Então, Igor Rabelo, nascido em 15 de agosto de 2001, eu falei com vocês, ó, toda vez que o enunciado falar a data de nascimento do réu, desconfie. Né? Já grifa essa informação, porque alguma coisa aí tem. Porque olha só, falou Igor Rabelo, não falou a nacionalidade, não falou o estado civil, não falou a profissão, não falou o número do CPF, o número do RG, a filiação dele, a data de nascimento, o endereço. A data de nascimento falou, né? Mas o endereço não me deu a qualificação completa. Por que, então, me dar apenas a data de nascimento do sujeito? Porque alguma coisa tem em relação a essa informação que apareceu no enunciado. Então, olha, nascido em 15 de agosto de 2001, na data de 7 de setembro de 2020, durante o repouso noturno, subtraiu para si o iPhone 8 de propriedade de José, avaliado em R$3.000. Igor Rabelo é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Tem uma outra circunstância pessoal importante aqui, ó. Não tem ocupação lícita e possui condenação definitiva pela prática de furto. Então, ele é reincidente. Ó. Possui uma condenação definitiva pela prática de furto. Cuja decisão condenatória transitou em julgado em 3 de setembro de 2020. O que é importante a gente analisar aqui? Ó. Essa data tem que ser anterior a essa para que o sujeito seja considerado reincidente. Se a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória for anterior à data da prática do fato criminoso, portanto, ela é reincidente. Se for posterior, ainda que ele tenha uma decisão condenatória transitada em julgado, ele não será reincidente, porém, terá maus antecedentes. Certo? Então, muita atenção com isso. Uma vez que a sentença transitou em julgado antes da prática do fato criminoso, esse sujeito é, portanto, reincidente. Com base apenas nas informações constantes no enunciado, tipifique a conduta praticada por Igor Rabelo e fixe a respectiva pena. Bom, de forma bem simples. Né? A gente, em 3 etapas, vai analisar isso aqui. Ô, gente, e outro detalhe. Uma questão dessa natureza, seja na nossa prova, seja no concurso público, né, em qualquer avaliação que vocês forem fazer, não existe matemática exata para o direito. O que eu estou querendo dizer? Não tem como pegar e falar assim, olha, a pena exata para esse tipo de crime tem que ser 1 ano, 3 meses, 15 dias e 30 dias multa. Não existe isso. Existe uma variação, né? Pode ter chegado a uma data
uma pena com uma variação de um outro colega de 1 ano, de 2 anos, de 6 meses, ter acertado a questão, mas com penas diferentes. O que é importante? O importante é que você tenha enfrentado, tenha analisado todas as circunstâncias que o enunciado te deu. Se você levou em consideração todas as circunstâncias, né, as circunstâncias judiciais para poder fixar a pena base, as circunstâncias atenuantes, as circunstâncias agravantes, as causas de aumento e as causas de diminuição, se você levou tudo isso em consideração para poder chegar numa pena final, se você chegou a uma pena 6 meses maior do que o colega, se você chegou a uma pena 6 meses menor do que o colega, desde que todos tenham passado por todas essas análises, estão corretas as respostas. Não existe, não tem como eu cravar e falar assim, olha, um enunciado desse aqui, a pena tem que ser 2 anos. Tem que ser 2 anos, 3 meses e 15 dias. Não existe isso. O direito não é uma ciência exata. O que é necessário é que você faça a análise de todas as circunstâncias presentes no enunciado. E isso é importante, isso você tem que ter feito. Certo? Então, olha, nesse caso, deixa eu fazer aqui um slide em branco para eu poder utilizar ele como um slide de resposta para poder facilitar a nossa vida aqui. Então, a primeira coisa, quando você vai fixar a pena, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que tipificar a conduta. Eu tenho que ler o enunciado, eu tenho que saber que tipo de crime que o sujeito cometeu. Então, quando eu falo aqui, ó, tem algumas dicas importantes aqui. O que ele fez? Subtraiu para si um aparelho celular de propriedade do José, que foi avaliado em R$3.000, então você exclui qualquer possibilidade de princípio da insignificância, por conta do valor da coisa furtada e pelo fato dele ser reincidente também. Então, olha, praticou a subtração. Não me dá detalhes de como que essa subtração foi feita. Se é uma subtração e essa subtração não foi praticada com violência ou grave ameaça, então, olha, primeiro ponto. Quando se fala em subtração, eu vou lembrar de pronto em 2 crimes. Falou em subtração, eu vou lembrar do furto e do roubo. Tem diferença? Furtar e roubar? Tem diferença, sim. É uma diferença significante no que toca a pena combinada a esses crimes. O furto é a subtração de coisa alheia, de coisa pertencente a uma terceira pessoa, de coisa alheia móvel, sem violência ou grave ameaça à pessoa. O roubo tem essa circunstância de ser praticada a subtração com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, nos dois, núcleo do tipo penal, núcleo é subtrair, tirar de uma pessoa e transferir essa propriedade, seja para o próprio agente, seja subtrair para si ou subtrair para uma outra pessoa, coisa alheia móvel. Essa subtração, quando é praticada com ameaça ou violência, é roubo, artigo 157. Se essa subtração não é praticada com violência ou grave ameaça, então é furto, lá do artigo 155. Exemplo bobo. Estacionou seu carro em via pública, saiu para trabalhar. Quando você volta, o seu carro não está lá mais. O que eles fizeram? Subtraíram o seu carro. Mas aí foi roubo, roubaram o seu carro ou furtaram o seu carro? Furtaram o seu carro. Porque não utilizaram de ameaça ou violência contra você para fazer a subtração. Então o sujeito chegou lá com a chave mestra, ou ele arrombou a porta, ele fez a ligação direta, alguma coisa ele fez lá para levar o seu carro embora. Agora, se você está parado num semáforo, o sujeito aponta para você uma arma de fogo, perdeu, passa o carro aí. E aí? Foi furto ou foi roubo? Foi roubo. Porque o sujeito utilizou de uma arma de fogo para te ameaçar, ou você passava o carro para ele, ou então ele iria te matar. Então, se essa subtração é feita com violência ou grave ameaça, é roubo. Se ela não é feita com violência ou grave ameaça,
Se é uma subtração simples, você vai tipificar como furto. Então, primeira coisa, a gente está diante de um furto. Então, a tipificação aqui é a tipificação de furto, lá do artigo 155 do Código Penal. Gente, e aí não basta simplesmente, tipifiquei como furto, tá pronto, tá resolvido o problema? Eu tenho que ir até o artigo 155, ler todo o artigo, que é exemplo, a gente está estudando os crimes contra a vida, estamos estudando o artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 do Código Penal tem 7 parágrafos. Então ele prevê ao longo desses 7 parágrafos o homicídio privilegiado, é uma causa de diminuição de pena ao crime de homicídio. Ele prevê o homicídio qualificado, ele prevê o homicídio culposo, o feminicídio, prevê algumas causas de aumento de pena. Então, já identifiquei que o crime praticado foi um crime de furto. O que eu tenho que fazer? Vai lá no Código Penal, pega o seu Código Penal, vai lá no artigo 155 e vamos ler. O artigo 155, para você ter uma ideia, também, assim como o artigo 121, tem 7 parágrafos. Então vamos analisar aqui. Furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Beleza. Então a minha pena base, ela vai ficar isso aqui. Eu vou levar em consideração a pena base aqui. Pena base mínima de 1 ano, máxima de 4 anos. Além da pena privativa de liberdade, o crime de furto prevê também a pena de multa. Cumulativamente, são 2 penas. A pena de prisão, mínima de 1 ano, máxima de 4, e a pena de multa. Olha o parágrafo 1º aqui. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, o parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, ele prevê uma causa de aumento de pena. Vamos voltar aqui, no enunciado. De que, olha, se o crime de furto for praticado durante o repouso noturno, essa pena é aumentada. Então vai incidir uma causa de aumento de pena. Então tá aqui, que no dia 7 de setembro de 2020, durante o repouso noturno. Então, a tipificação, deixa eu voltar aqui, nossa tipificação então já vai ser, artigo 155, parágrafo 1º. Porque o parágrafo 1º fala que se o crime foi praticado durante o repouso noturno, vai incidir uma causa de aumento de pena. Olha lá. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. O nosso criminoso, no nosso exemplo, ele é reincidente, ele não é primário. E outra coisa, o bem subtraído não é de pequeno valor. É um celular de R$3.000, não é de pequeno valor nunca. Então, o parágrafo 2º não se aplica. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Não é o caso, não é um caso de gato de energia elétrica, porque se fosse um caso de gato de energia elétrica, por equiparação, ele estaria praticando um crime de furto também. O parágrafo 4º
fala da figura do furto qualificado. Então, é uma qualificadora. O que ele faz com a pena do caput, que é de 1 a 4 anos, que será a nossa pena base. Aumenta essa pena base. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, né, dobra a pena do crime de furto, se o crime é praticado com destruição, olha aqui o inciso 1 do parágrafo 4º, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração à coisa. O nosso enunciado não fala nada disso. Inciso 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. O nosso enunciado também não fala nada sobre isso. Inciso 3, com emprego de chave falsa. Também não é o caso. E inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Portanto, se o autor do delito, no caso aqui foi o Igor Rabelo, se ele tivesse em concurso, se ele tivesse um comparsa, eles juntos, se eles juntos tivessem subtraído o celular da vítima, eles teriam praticado um furto qualificado. Né? Aí seria a tipificação, seria artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4. A pena base, ao invés de ser de 1 a 4, iria para 2 a 8 anos. Mas como o enunciado não me falou nada a respeito de nenhuma dessas circunstâncias qualificadoras aqui, do parágrafo 4º, crime praticado com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração à coisa, com abuso de confiança, escalado destreza, com emprego de chave falsa, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, o furto praticado por ele é o que se chama de furto simples. O que é o furto simples? É o furto do caput, com a pena do caput. Então, até agora, a nossa tipificação continua aqui, artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Só que não para por aí, né? O crime de furto tem outros parágrafos. Furto, né, artigo 155, parágrafo 4º. A inclusão relativamente recente aqui, ó. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Estouro de caixa eletrônico. Por que eles incluíram esse parágrafo 4º? Por conta da incidência de estouro de caixa eletrônico. Se a quadrilha, né, se a associação criminosa chega no banco sem render ninguém, sem trocar tiro com polícia, sem nada, chega lá, estoura o caixa eletrônico e leva embora o dinheiro, né, ou leva embora o próprio caixa eletrônico, antes da entrada em vigor dessa lei, respondia por furto. Né, se for em concurso de pessoas aqui, ó, furto qualificado, pena de 2 a 8 anos. Mamão, ó. Agora, né, em razão da grande incidência desses crimes, quando praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, aí criaram o parágrafo 4º, aumentando significativamente a pena, passando essa pena do furto de caixa eletrônico, quando se utiliza de explosivo, para 4 a 10 anos. Não é o nosso caso. É um sujeito que subtraiu um aparelho celular. Não é o caso aqui. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Tem nada a ver com o nosso problema, com o nosso enunciado. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente. O que é semovente? Animal. É a coisa ali móvel que se move sozinha. Boi, cachorro. Né? Então, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então, é muito comum o furto de gado. Então, a pena vai ser uma pena maior. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitam
sua fabricação, montagem ou emprego. Também por conta da grande incidência de ataques a instituições bancárias. Então, olha, dada a análise que nós fizemos do artigo 155, a tipificação nossa vai ficar, né, para o fato narrado denunciado, vai ficar aqui, ó, artigo 155, parágrafo 1º. Agora, quando o assunto é fixação de pena, eu não posso esquecer, né, do chamado critério trifásico. Ou seja, das 3 fases. A primeira fase é a fixação da pena base. A segunda fase agravantes e atenuantes. E a terceira fase, as causas de aumento e diminuição de pena. Ó, então, como eu tipifiquei aqui, ó. Ô, Paulo, só um minutinho, só sobre aí a tipificação, que uma das suas tarefas também, se eu penso que deve o advogado de defesa, por exemplo, deve ser querer desqualificar, né? Até que momento que é nesse processo aí que você tem essa possibilidade? É só... Como que é? Explica para nós, só para eu me entender, que ou até o trâmite todo lá, se você ainda consegue, por exemplo, ó, como é que funciona? desqualificar. Deixa eu voltar aqui para poder explicar os atos aqui do processo. Ó, então, praticou o delito? Primeira coisa, é instaurada uma investigação criminal, né? Então eu tenho uma fase pré-processual que fica a cargo da investigação. Geralmente, isso é feito pela polícia judiciária, pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil, né? Então isso é feito dentro de um inquérito policial. A atuação da defesa aqui, dentro do inquérito policial. Lógico, né, orientar o investigado para que ele não possa complicar ainda mais a sua situação, para que ele não possa produzir prova contra ele mesmo, para que ele não torne a situação mais complicada ainda. Então, orientar o investigado nesse sentido e acompanhar quais as provas, quais os elementos que estão sendo produzidos aqui dentro. Então, a atuação da defesa aqui não é uma atuação muito ativa. Depois que essa investigação é concluída, ela é encaminhada ao Ministério Público, né, quando se trata de ação pública, que geralmente é a regra, e aí o Ministério Público inicia o processo criminal com o que a gente chama de denúncia, que é a petição inicial. Qual que é a vantagem da denúncia? É uma peça importantíssima, tanto para a acusação quanto para a defesa e para o juiz também. É a petição inicial do processo criminal. E aí o que acontece? Nessa denúncia, o Ministério Público vai resumir tudo o que aconteceu durante a investigação, vai resumir os fatos ou o fato criminoso, como que ele aconteceu, qual o dia que aconteceu, para que tem que fixar o dia, né, ou a data provável da prática do fato criminoso, para fins de prescrição. Como que eu vou calcular a prescrição? Prescrição, propriamente dita, é calculada a partir do dia em que o crime se consumou. Então eu tenho que saber, isso tem que vir narrado para que eu possa, então, saber quando que prescreve. Então, um dos motivos da narrativa da data da prática do fato criminoso, e às vezes se coincide quando se trata de crime instantâneo, né, a atividade e o resultado na mesma data, então tem que narrar
data, o horário aproximado da prática do crime. Por que o horário? A gente está lidando com um exemplo prático aí, que caiu na prova, em que existe uma causa de aumento de pena do crime de furto quando o crime de furto é praticado durante o repouso noturno. Então, eu tenho que saber na petição inicial qual que é o horário aproximado em que o sujeito praticou o delito. Porque se ele praticou o delito às 3 horas da tarde, ele não vai ter esse aumento de pena. Mas, se ele praticou o crime durante o repouso noturno, vamos colocar durante a madrugada, ele vai ter 1/3 a mais na pena por ter praticado o crime durante o repouso noturno. Então, nessa denúncia vai vir a data do fato criminoso, o horário, o local. Porque se o sujeito pratica um crime na comarca de Nova Serrana, o processo dele provavelmente vai tramitar na comarca de Nova Serrana. Se ele pratica um crime em Belo Horizonte, o processo vai tramitar lá. Então não faz sentido um crime praticado na comarca de Belo Horizonte, o processo tramitar em Nova Serrana e vice-versa. Então tem que colocar onde foi o local, qual foi o fato criminoso que o sujeito praticou, né? Subtraiu para si um aparelho celular iPhone 8 avaliado em R$3.000 de propriedade da vítima tal. Então narrar todas essas circunstâncias e o mais importante, tipificar. Ó, assim agindo incorreu no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Então, a partir disso, existe ali uma limitação da acusação sobre o acusado, sobre o réu. Ó, então, aquilo que está narrado na denúncia não tem jeito de mudar. Né? Não tem jeito de se alterar isso lá na frente. Se alterar, tem que começar tudo de novo. Né? O Ministério Público pode aditar. Né? Vamos imaginar o seguinte. Denunciou por furto, mas lá na audiência se descobriu que não foi furto, foi roubo. Tem que começar tudo de novo. Né? Tem que aditar a denúncia, que é um remendo, né? Faz um remendo naquela denúncia, falando que agora não foi furto, foi roubo, e aí com a possibilidade do sujeito se defender, de arrolar novas testemunhas, de juntar novos documentos, porque antes ele se defendeu de furto, agora ele vai se defender de roubo. Então, feita essa denúncia, aí começa a atuação efetiva da defesa. Né? Aqui, ó, vai ser feita a citação do réu, né? O juiz analisa se realmente essa denúncia deve ser recebida. Se ele recebe a denúncia, ele manda citar o réu apresenta uma resposta que obrigatoriamente tem que ser assinada por advogado e o ápice do processo criminal é a famosa AIJ, que é a audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, o juiz vai ouvir a vítima, se existe vítima, vai ouvir, primeiro, as testemunhas arroladas pela acusação, depois, as testemunhas arroladas pela defesa e, por último, o réu, interrogar o réu. E aí, após a colheita da prova oral, né, após a oitiva da vítima, se tiver vítima, das testemunhas arroladas pela acusação, das testemunhas arroladas pela defesa e do interrogatório do réu, as partes, a acusação e a defesa, têm que apresentar o que se chama de alegações finais. Aí, Júnior, é nessa hora, na apresentação dessa peça, é nessa hora que as partes, tanto a acusação quanto a defesa, têm que convencer o juiz, né, a acusação, convencer de que os fatos narrados na denúncia existiram e de que o réu é o autor daquele crime descrito na denúncia. Como que ele vai convencer o juiz? A partir das provas que estão no processo. Ele vai falar assim, olha, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime. A testemunha arrolada pela acusação confirmou que realmente era ele, que tinha certeza, que viu ele praticando a subtração. Então, vai se utilizar dessas provas que estão no processo para, então, convencer o juiz de que o fato criminoso aconteceu e de que o réu
é o autor do fato criminoso. Da mesma forma, a defesa tem nas alegações finais a oportunidade de convencer o juiz de que o fato criminoso não aconteceu ou, se tiver acontecido, que o réu não é o autor desse fato criminoso. Também com base no que foi produzido no processo. Então, esse momento das alegações finais, por esse momento, né, as últimas alegações das partes, é a peça mais importante do processo, né, aqui que as partes, tanto a acusação quanto a defesa, têm que caprichar. Por que tem esse nome, alegações finais? Porque aqui, ó, depois da apresentação das alegações, vem a sentença. E aí o juiz vai, né, acolher uma tese ou outra. O juiz, na sentença, ele vai absolver ou condenar o réu. Certo? Então é nesse momento, das alegações finais, que tem que se utilizar de todos os argumentos, de tudo aquilo que foi produzido no processo para convencer o juiz. A acusação para convencer que o fato criminoso aconteceu e que o réu é o seu autor, e a defesa convencer o juiz de que o fato criminoso não aconteceu, ou de que o réu não é o autor do fato criminoso, ou ainda, de que pelo menos existe uma dúvida razoável de que o réu seja o autor do fato criminoso. Né? Pelo menos plantar a dúvida para que o juiz possa analisar e falar assim, não, realmente eu não tenho elemento suficiente para condenar o réu. Né? Com base no princípio do indúbio pro réu. Se existe dúvida, é melhor que se corra o risco de absolver quem efetivamente é culpado do que se correr o risco de condenar quem possa ser inocente. Beleza? Então é nesse momento, no momento das alegações finais. Porque aí já foram ouvidas as testemunhas, já foi interrogado o réu, se tiver vítima, a vítima foi ouvida também. Todas as provas aqui, ó, já foram produzidas. Depois são apresentadas as alegações finais para que então o juiz possa sentenciar o processo. Bom, então no nosso caso, nós temos uma tipificação aqui do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. E aí a gente tem que fixar a pena base. A nossa pena base, mínimo de 1 ano e máximo de 4 anos. Então a pena base não pode ficar aquém de 1 ano e nem além de 4 anos. O que eu vou levar em consideração para poder fixar a pena base? As circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal, vamos lá. Aqui. Então, com base no artigo 59, a gente vai fixar a pena base. O que nós vamos levar em consideração? Culpabilidade. O que é a culpabilidade? É o grau de intenção, o grau da intenção da vontade de praticar o delito. Quanto maior a vontade, a intensidade do indivíduo em praticar o crime, vai poder aumentar essa pena. Mas o problema é o seguinte, o enunciado não me dá informações suficientes. Subtraiu para si o iPhone 8 de propriedade de José, avaliado em R$3.000. Não fala nem como que ele praticou essa subtração, fala só que subtraiu. Aí vem informações importantes. Ó. Ele é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Ele não tem ocupação lícita, ou seja, o ganho de vida dele, a forma dele ganhar a vida é praticando crimes. Ele não tem ocupação lícita, o cara não faz nada. Então, para ele sobreviver, ele vai ter que praticar crimes. E possui condenação definitiva pela prática de furto. Então, eu tenho essas 3 informações aí para poder fixar
a pena base. Então, primeiro, a culpabilidade não tem como eu analisar de forma desfavorável. Vamos colocar aqui em cima. Culpabilidade, ok, não é desfavorável. Ao invés de colocar ok, vamos colocar mais ou menos. Culpabilidade positiva. Antecedentes criminais. Falou que ele tem uma condenação transitada em julgado, mas essa condenação configura reincidência. Então, não posso utilizar a mesma condenação para configurar maus antecedentes e reincidência, porque senão eu estaria praticando o bis in idem. Então, se eu tenho uma condenação criminal transitada em julgado que configura a reincidência, ela vai servir só para isso. Eu não posso utilizar essa condenação para fins de configuração de maus antecedentes. Então, olha, com relação à culpabilidade positiva, antecedentes positivo, conduta social, aí vem um problema. O sujeito não tem ocupação lícita, o sujeito ele é contumaz na prática de crimes, a conduta social dele é negativa. Personalidade do agente não falou, não falou como que é a personalidade dele. Ah, mas se ele é contumaz na prática de crime, tudo bem. Você poderia ter feito essa interpretação aí. Não tem problema. Mas você poderia ter jogado tudo na conduta social aqui. Também não tem problema. Motivos do crime. Não falou. Por que que ele furtou o aparelho celular. Então, se não falou nada de negativo, eu não posso julgar, não posso presumir que seja negativo. Circunstâncias e consequências do crime. Não, normal. Circunstância, não falou como que ele praticou o crime, consequência. A vítima ficou sem o aparelho celular dela. A consequência natural de qualquer furto de telefone. Então, circunstância, ok. Consequência, ok. Bem como o comportamento da vítima. Também não foi levado em consideração. Essa é positiva também. Ô Paulo, mas essa circunstância aí, a questão de ser durante o repouso noturno não enquadra, não? Bem lembrado, bem lembrado. Foi durante o repouso noturno. O que é o problema? Nós temos que tomar cuidado, porque se ele já vai ser penalizado por ter praticado o crime durante o repouso noturno com o aumento de 1/3 da pena, eu não posso penalizar de novo como circunstância desfavorável, porque senão se incorre no bis in idem. Então, o mesmo caso da reincidência com os maus antecedentes. Beleza? Então, olha aqui. Eu tenho, das 8 circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, então eu tenho a conduta social, e talvez se quiser forçar um pouquinho a barra, a conduta social e a personalidade aqui como desfavoráveis. E aí eu tenho, das 8, eu tenho duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pessoal, isso é do critério do juiz. Aí que a gente conhece qual juiz que é mais garantista e qual juiz que é mais rigoroso. Por exemplo, não é errado, em razão dessas duas circunstâncias pessoais, ou dessa circunstância pessoal, se a gente considerar somente a conduta social, contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e não tem ocupação lícita. A gente falar que é só com relação à conduta social, se alguém quiser falar que é a conduta social e a personalidade também está ok, nós podemos colocar essa pena em 1 ano e 6 meses. Então, se for um juiz mais garantista, vai colocar em 1 ano e 6 meses. Se for um juiz mais rígido, colocar em 2 anos. Ah, eu coloquei em 1 ano e 8 meses. Gente, todas as 3 respostas aqui estão corretas. O que você não poderia fazer é não aumentar nem um dia na pena base. Por quê? Porque existe circunstância judicial negativa e essa circunstância judicial negativa tem que fazer com que a pena base fique acima do mínimo legal. Então, se você fixou uma pena base em 1 ano de reclusão, se você fixou ela no mínimo, você errou.
Por quê? Existe circunstância judicial negativa, consistente no fato do réu ser contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e não ter ocupação lícita. Então, essas duas circunstâncias aqui, ó, tinham que fazer com que a pena base ficasse acima do mínimo legal. 2 anos de reclusão, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 4 meses. O que não poderia é você ter uma pena base fixada no mínimo, porque aqui você tem, com base na análise lá do artigo 59 do Código Penal, você tem motivo para poder aumentar essa pena base. Certo? Então esse é o ponto. Outro detalhe importante. O crime de furto, ó, ele prevê a pena de reclusão de 1 a 4 anos e prevê a multa. Então, é muito comum no exercício dessa natureza a gente se preocupar só com a pena de prisão e esquecer a pena de multa de lado. Nós não podemos esquecer. Nós temos que fixar a pena de multa também. Aqui, ó, artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Ela vai ser no mínimo de 10 dias multa e no máximo de 360 dias multa. Então, eu tenho que seguir uma certa coerência aqui, ó. Se a pena mínima é de 1 ano de reclusão, eu vou pegar como pena base, eu vou pegar 1 ano e 8 meses. Se eu fosse o juiz desse processo, eu fixaria a pena base em 1 ano e 8 meses. Não estou dizendo que quem fixou em 1 ano e meio está errado e quem fixou em 2 anos está errado, não. Não, vocês vão encontrar, se a gente pegar 10 sentenças desse mesmo caso, né, com casos semelhantes, se a gente pegar 10 sentenças, a gente vai ter uma variaçãozinha. 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, 2 anos. Então vai ter uma variaçãozinha a depender da posição do juiz. Mais garantista, menor a pena. Mais rigoroso, maior a pena. Então, ó, se a pena de multa ela vai de 10 dias multa a 360 dias multa. Se eu peguei uma pena mínima de 1 ano e aumentei ela em 8 meses, então eu tenho que aumentar um pouquinho também a pena de multa. Né? Então a minha pena base vai ficar aqui 1 ano e 8 meses e 20 dias multa. Ah, eu coloquei 15, eu coloquei 30, não tem problema também. Né? Minha pena base ficou aqui, ó. 1 ano e 8 meses de reclusão e 20 dias multa. O que será, né? O que seria corrigido? O que foi corrigido na avaliação? Se você aumentou um pouco a pena base e se você também aumentou um pouco a pena de multa. Então você não poderia ter fixado a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Por quê? Porque você tem circunstância judicial do artigo 59 desfavorável ao réu. Então, essa circunstância desfavorável, ou essas circunstâncias, não tem ocupação lícita e é contumaz na prática de furtos, de crimes contra o patrimônio. Então, essas circunstâncias fizeram com que a pena base ficasse um pouco acima do mínimo legal. Tanto a pena de reclusão quanto a pena de multa. Ok. Então, encerrada essa primeira fase, vamos lá. Então, encerrada. Pena base. Um ano e 8 meses.
de reclusão e 20 dias multa. Eu passo para a segunda fase, que é a análise de circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Então, eu volto no enunciado aqui, me pergunto. Tem circunstância atenuante? Tem circunstância agravante? Ó, logo no início nós falamos aqui, ó, possui condenação definitiva pela prática de furto, cuja decisão condenatória transitou em julgado no dia 3 de setembro de 2020. 4 dias depois, ele praticou o crime. Então, o réu é reincidente. E a reincidência é uma circunstância agravante. Então, eu tenho uma circunstância agravante aqui, que é a reincidência. Agora, eu também tenho uma circunstância atenuante. Aqui, ó. O enunciado me falou a data de nascimento do sujeito. Não me falou isso à toa. Nunca vai falar à toa. Se falou a data de nascimento, eu tenho que analisar. Eu tenho que saber quantos anos que esse sujeito tem na data do fato criminoso e eu tenho que saber quantos anos ele tem na data da sentença. Você lembra? Se o sujeito for menor de 21 anos na data do fato e maior de 70 na data da sentença, isso é uma circunstância atenuante. E, além disso, o prazo prescricional para essas pessoas, menor de 21 na data do fato criminoso e maior de 70 na data da sentença, o prazo prescricional é computado pela metade. Então, muita atenção. Se o enunciado falou a data de nascimento do réu, já faz o cálculo da idade dele, porque vai acontecer uma coisa ou outra. Fica muito atento a isso. Olha lá. Se ele nasceu em 15 de agosto de 2001 e praticou o crime em 7 de setembro de 2020, ele praticou o crime, ele tinha 19 anos. Né? Então, menor. Deixa eu trocar o pincel aqui. Menor de 21. Isso é uma circunstância atenuante. Ó, circunstância atenuante e circunstância agravante, muito simples. Você vai lá no artigo 61, que ele vai te falar quais são as circunstâncias agravantes. Aqui, ó, primeira delas, artigo 61, inciso 1, reincidência. Então tem uma circunstância agravante. Depois vai falar motivo fútil, torpe e tal, vai falar as outras. O 65 vai falar das circunstâncias atenuantes. Também, a primeira delas, olha aqui, ó, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Então, se na data do fato ele era menor de 21 anos, no nosso caso ele tinha 19, então ele faz jus a essa atenuante. Então, se é uma agravante e uma atenuante, eu não preciso nem falar nada. Posso passar por cima disso? Não. Você tem que mencionar isso na segunda fase. Travou aqui. Deixa eu voltar lá. Então não basta simplesmente uma compensa a outra. Pronto. Você não pode passar por cima disso. Você tem que deixar isso claro. Então você tem que ir lá na fixação da pena. Meu arquivo travou aqui.
Então você tem que ir lá, né, o juiz vai na sentença, fala só, olha, na segunda fase, então nós saímos de uma pena base de 1 ano e 8 meses e 1 ano e 8 meses de reclusão e 20 dias multa de pena de multa. Essa é a nossa pena base. Na segunda fase, circunstância atenuante e circunstância agravante, sempre vai modificar a pena em 1/6. A agravante aumenta a pena em 1/6 e a atenuante diminui em 1/6. Nós temos que ficar atento. Aqui, ó, ao artigo 67 do Código Penal. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Olha só, o 67 vai falar que quando eu tenho o concurso, né, quando eu tenho atenuantes e agravantes, existem atenuantes que se sobrepõem a agravantes e vice-versa. E aí o que ele fala? Ó, quais são as mais importantes? Quais que são as circunstâncias preponderantes? As que resultam do motivo do crime, as que resultam da personalidade do agente e da reincidência. Então, olha só. Você tem duas possibilidades. Porque na segunda fase, você pode aumentar a pena. Não precisa nem de fazer a conta, viu? Para dificultar. Aumentar a pena em 1/6 em razão da reincidência e diminuir em 1/6 em razão da menoridade penal relativa. Ele é maior de 18, mas ele é menor de 21. Então, você poderia, essa informação tinha que aparecer na prova. Pra você poder pontuar. Né? Ou então, você poderia colocar aqui, ó, 12 meses vai dar 1/6, vão dar 2 meses, 3 meses, poderia arredondar para isso aqui, ó. Aumenta a pena em 3 meses em razão da reincidência e diminui os mesmos 3 meses em razão da menoridade penal relativa. Aumenta a pena em 3 meses e 4 dias multa, né? Coloca 4 meses, aumenta a pena em 4 meses em razão da reincidência e 4 dias multa, passando para 2 anos, 2 meses e 24 dias multa, e diminui em 4 meses e 4 dias multa em razão da atenuante da menoridade penal relativa. Beleza. Tá certo? Tá certo. A maioria dos juízes fazem isso. Fica até mais fácil a conta. Compensa uma atenuante com outra agravante. Sem problema, facilita a conta. Agora, se você é mais rígido, se você é um juiz mais rígido, se você quer fazer com que a reincidência, né, a agravante da reincidência, prepondere sobre a atenuante da menoridade penal relativa, não tem problema. Você poderia aqui aumentar em 4 meses, seria mais ou menos 1/6 de 1 ano e 8 meses, né, aumentar aí em 4 meses, e mais 4 dias multa, né, que seria mais ou menos 1/6
dos 20 dias multa. E aí diminuir menos que isso. Né? Aumentou em 4 meses e 4 dias multa, diminuiu 3 meses e 3 dias multa. Você poderia fazer isso. Aí você tem que justificar que você aplicou o artigo 67 do Código Penal. Aí você tem que apontar, ó. Por que eu fiz isso? Porque o 67, com base no artigo 67 do Código Penal, considero a agravante da reincidência preponderante sobre a atenuante da minoridade penal relativa. Certo? Beleza. Então, ó, uma agravante como atenuante, se você compensou uma com outra, ou se você fez com que da reincidência preponderasse, vai remanescer uma pena. No meu caso aqui, eu compensaria uma com outra, remanesceriam os mesmos 1 ano, 8 meses de reclusão e 20 dias multa. E aí a gente parte para a última fase de fixação da pena, né, que é a terceira fase, que a gente vai analisar causas de aumento e de diminuição de pena. Tenho causa de aumento de pena? Tenho. Praticou o furto durante o repouso noturno. O que acontece com isso? De acordo com o parágrafo 1º do artigo 155, a pena é aumentada em 1/3. Então, eu vou pegar a pena e vou aumentar ela em 1/3. Então, eu vou pegar 1 ano e 8 meses. Tenho causa de diminuição? Não. Daí eu tenho uma agravante, uma atenuante, uma ou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e uma causa de diminuição de pena. Então, o que eu pego aqui? Ó? Então, eu vou aumentar essa pena em 1/3. 1 ano mais 1/3, né? 12 meses. Vamos fazer essa conta aqui. 12 meses com mais 1/3, então eu vou aumentar 4 meses. E os 8 meses, 6 meses aumentado de 1/3, vão mais 2 meses. E aí vão sobrar 60 dias. 60 dias mais 1/3, 20 dias. É isso? 60 dividido por 3, 20. Então, 12 dividido por 3, 4 meses. 6 meses dividido por 3, 2, 60, 20 dias. Então, eu vou ter que aumentar aqui, ó, 6 meses e 20 dias. Então, eu passo a ter uma pena de 1 ano, 8 meses mais 6 meses, 1 ano nada. Então, peraí. Vão ser 2 anos. Então, eu tenho uma pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. 20 dias multa. Daí eu tenho que aumentar essa pena também de 1/3. Então, 20. 18 mais 1/3 vão ser 6. Vamos arredondar isso para 27. E 27 dias multa. Então, essa ficou a minha pena final. Ah, eu não cheguei nessa pena, tá errado? Não. Lembra do que nós conversamos. Você pode ter aumentado um pouco mais a pena base, você pode ter feito com que a circunstância agravante, né, a reincidência da agravante tenha preponderado sobre a atenuante da minoridade penal relativa. Então, não é uma coisa exata, não é um cálculo matemático isso aqui. O que você tem que ter feito? Você tem que ter analisado
Aí é primordial para você poder acertar a questão. Você tem que ter analisado a circunstância judicial negativa para aumentar um pouco a pena base. Você tem que ter levado em consideração a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da menoridade penal relativa. E você tem que ter levado em consideração, na terceira fase, a causa de aumento de pena de 1/3 por ter sido o crime praticado durante o repouso noturno. Pronto. Fez isso, independente se sua pena deu mais um pouco que essa minha ou deu menos um pouco que essa, você acertou a questão. Parou por aqui? Não, não parou não. Por quê? Você ainda tem que analisar a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Se o réu fosse primário, porque ele não é primário, ele é reincidente, você colocaria como sendo o regime inicial aberto. Mas ele não é primário. Ele é reincidente. Então, você poderia fixar essa pena. Ou melhor, a pena não. A pena já está fixada. Você poderia colocar o regime semiaberto ou fechado. Desde que justificasse que você não colocou o regime aberto, porque essa pena ela é uma pena menor que 4 anos. Então, olha, até 4 anos, regime inicial aberto. Mais que 4, não ultrapassando 8, semiaberto. Maior que 8, fechado. Mas o réu é reincidente, aí muda tudo. Então, você poderia colocar o regime inicial semiaberto ou fechado, desde que fundamentasse na reincidência. Ah, mas eu estou incorrendo em bis in idem, porque eu já utilizei da reincidência como circunstância agravante. Não é bis in idem, sabe por quê? Aqui você não está fixando pena. Você está fixando regime. A pena já está fixada. A pena é essa. Aqui você está utilizando a reincidência para agravar o regime de cumprimento dessa pena. Por isso que não é bis in idem. Bom, fixou a pena, já fixou o regime inicial de cumprimento, acabou? Não. Com base lá no artigo 44 do Código Penal, você ainda tem que analisar se é possível a substituição dessa pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. E aí, você pode, de novo, utilizar da reincidência para não fazer essa substituição. Ou pode entender que seja possível e fazer a substituição porque se trata de crime com pena de reclusão menor do que 4 anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Mas o réu sendo reincidente, olha aqui, ó, a reincidência dele poderia ser em crime culposo. Como é em crime doloso, vamos lá no artigo 44. Não vai poder fazer essa substituição para o réu reincidente. Isso. Réu não for reincidente em crime doloso. Artigo 44, inciso 2. É aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Não pode ser reincidente, e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. É possível substituição de pena para réu reincidente? Sim. Parágrafo 3º do artigo 44. Olha aqui, ó. Mas existem certos requisitos. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável. Aqui, ó, aqui que é o problema. E a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. O que o enunciado me fala? Me fala que o sujeito é contumaz na prática de crime contra o patrimônio. Ô, Paulo. Oi? Deu um nó na minha cabeça agora quando você falou.
O cálculo da pena, porque já estava ali estipulada a sentença dele, e o regime depois. São dois cálculos? Eu não Não, entendi. vamos lá. Ah, Eu tenho dois parâmetros para calcular. Vamos lá, Adriano. ah, Vamos lá. O cálculo da pena, você entendeu, beleza. isso. Como que a gente saiu de 1 ano e 4 meses, de 1 a 4 anos, né, em abstrato, e chegamos em 2 anos. Deixa eu voltar aqui. Ó, então nós saímos lá, nós olhamos para o caput do artigo 155, pena, reclusão de 1 a 4 meses e multa, e aí chegamos a uma pena definitiva, uma pena final de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 27 dias multa. Até aí tudo bem, né? Aham. Aí o que é o detalhe? Qual que é a outra conta para a gente poder fixar o regime? A outra conta para fixação do regime está aqui no artigo 33. Isso porque ele é reincidente. Então vamos voltar aqui desde o início para a gente poder entender todo o processo. O artigo 33, no parágrafo 2º, o Código Penal faz com que eu faça uma outra conta para poder fixar o regime. Qual que é essa conta? Aqui, ó. O condenado à pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Então, chegou uma pena final maior que 8 anos, o regime automaticamente é o fechado. Uhum. Aí a letra B do parágrafo 2º do artigo 33 fala aqui, ó. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Uhum. E o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Então, esse aqui é o parâmetro que o Código Penal nos dá para a gente poder fixar o regime. No nosso exemplo, como o réu é reincidente, olha só, se ele fosse primário, com base na letra C do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal, o regime natural, né, de uma pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias seria o regime aberto. Mas como ele é reincidente, então fica a critério do juiz fixar o regime inicial como sendo semiaberto ou fechado. Beleza? Aí ele faz um novo cálculo para ver as circunstâncias para poder ver se fecha ou mantê-lo no semiaberto. Na verdade, ele não precisa nem de calcular de novo. Ele só vai desconsiderar essa regrinha que o Código Penal coloca no artigo 33. Porque a regrinha do artigo 33, parágrafo 2º, é o seguinte, ó. A depender da quantidade de pena, o regime será o fechado, semiaberto ou aberto. Então, por exemplo, se ele foi condenado a uma pena de 10 anos, 10 anos maior que 8, então o regime vai ser fechado. Ele é primário, o réu é primário e recebeu uma condenação de 6 anos. Então o regime vai ser semiaberto. Não, ele é primário e ele recebeu uma condenação de 3 anos. Então, com base no 33, parágrafo 2º, letra C, o regime vai ser aberto. Agora, o problema do nosso enunciado aqui é que o réu é reincidente. Aí você não precisa nem fazer conta. Aí simplesmente você vai olhar e falar assim, olha, as circunstâncias do caso, ele tem aqui uma pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias, e ele é reincidente, ele é contumaz na prática de crime contra o patrimônio, praticou um furto de novo, vai começar a cumprir essa pena em regime fechado, deixei de saber. Agora, você fala assim, não, uma pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias não é uma pena lá tão alta que justifique o regime fechado. Vou colocar para ele aqui um regime inicial semiaberto. Não tem problema. Você só não está seguindo a regrinha do 33, fechado é só maior que 8. Semiaberto é só se a pena for maior que 4 até 8 anos. E aberto, se a pena for até 4 anos, será o aberto. Você só não está seguindo essa regrinha porque o réu é reincidente. E aí, ele sendo reincidente, ele pode receber uma pena de 6 meses, uma pena final de 6 meses, que poderá ser iniciada no regime inicial fechado.
pelo simples Então, fato de foi reincidente. a pena que o Supremo Tribunal Federal deu para o Guedes de 7 anos e 11 meses foi para ele cumprir, então, o semiaberto. O semiaberto no Brasil não tem como, né? Domiciliar, Isso. não fica preso. A tornozeleira vai cumprir de domiciliar. Aham, É esse o entendi. raciocínio. Ah, não, tranquilo. Então, agora sim. Beleza? Desfez o novo. Ô, Ó, Paulo, oi. e esse poderá aí é poderá mesmo, né? Não é taxativo, não, né? Ó, o problema é isso. O Código Penal tem um monte de poderá que a gente tem que ler como deverá. Né? O que acontece aqui? Ó? Tem essa regrinha Poderá aqui. dar duplo entendimento. É Tem porque essa quando regrinha. vai no A lá, né? Acima de 8 anos, é deverá. Aí você pega os abaixo, você interpreta como poderá mesmo. Pode ser ou não. Aqui, ó. Aí vamos lá. O AB, né? O parágrafo 2º, letra B. Aqui, ó. Poderá. E a letra C do parágrafo 2º também tem aqui o poderá. O que acontece? O que vai preponderar, o que vai ser determinante na fixação do regime? O parágrafo 3º. O que o parágrafo 3º fala? Ó, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. O que acontece? O sujeito, ele teve uma pena base fixada acima do mínimo legal porque ele teve circunstâncias do artigo 59, conduta social, personalidade, culpabilidade, tudo analisado em desfavor dele. O juiz pode utilizar desses mesmos motivos para, então, ao invés de fixar a pena, ele é primário, e aí o juiz pode fixar uma pena, por exemplo, de 4 anos no regime inicial aberto. Mas o juiz vai falar assim, mas peraí, as circunstâncias do artigo 59 foram muito desfavoráveis a ele. Então, eu vou fixar aqui um regime inicial semiaberto ou fechado. O juiz pode fazer isso, desde que ele justifique com base no parágrafo 3º do artigo 33. Agora, o que é o detalhe? O que acontece muito na prática? O juiz, na hora de fixar a pena base, talvez até por preguiça, o juiz vem e fixa a pena base no mínimo. Ó, fixo a pena base no mínimo legal. Ele não precisa fundamentar. Fixo a pena base no mínimo legal. Pronto. E aí, quando o juiz vai fixar o regime, aí o juiz quer endurecer. Aí o juiz fala assim, olha, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto. Vamos imaginar que tenha remanescido uma pena lá de 3 anos. Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto porque as circunstâncias do crime foram desfavoráveis ao agente. Aí ele já não pode. Porque na hora de analisar essas circunstâncias para fixar a pena base, ele fixou a pena base no mínimo legal. Então, pena base no mínimo vai fazer com que o juiz obrigatoriamente cumpra com essa tabelinha aqui, ó. Aí ele vai ter que seguir o parágrafo 2º, letras A, B e C. Agora, se ele fixou a pena base acima do mínimo, aí ele tem motivo para poder não levar em consideração a letra B, né, porque aqui tem o poderá, e não levar em consideração a letra C do parágrafo 2º do 33. Certo? Aí tem que tomar esse cuidado. Ó. Pena base no mínimo, aí é regime com base no que está no parágrafo 2º. Se a pena base não ficar no mínimo, aí esses motivos que fizeram com que a pena base subiu um pouquinho, eles podem ser utilizados para mudar o regime. Ô, Paulo. Oi. Essa aí a linha B, do 33, ela não seria meio fantasioso, não? Os doutrinadores, ninguém nunca procurou questionar isso pelo fato de que somente o reincidente é que fica prejudicado nela e a gente sabe que aí, na verdade, ela não funciona para o réu primário, ela só funciona mesmo para o reincidente, não? Adriana, tem alguns estudos
que defendem que a reincidência, alguns estudos sérios e até interessantes, que defendem que a reincidência é inconstitucional. A reincidência é inconstitucional. Por quê? Você não pode punir mais severamente o sujeito 2 vezes, porque se ele praticou um crime e foi punido, essa punição o Estado tem, né, que se utilizar da função repressiva, castigar o sujeito que praticou o crime, e além disso, né, a função preventiva é evitar que outras pessoas pratiquem outros crimes e ressocializar o sujeito. Fazer com que ele, a partir do momento que ele recebe essa punição, que ele melhore. E aí, se o sujeito praticou o crime, foi punido e sai e pratica novo crime, significa que o sistema falhou. O Estado foi falho. O Estado, ao punir, não conseguiu atingir os seus objetivos. E pelo fato do Estado ter sido falho, ter falhado e ter permitido que ele reincidisse, então o Estado não poderia puni-lo na segunda vez de forma mais severa que na primeira. Então existe esse raciocínio, né, defendendo a inconstitucionalidade da reincidência, mas é uma tese que não foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal e, assim, com toda sinceridade, está muito longe disso acontecer. Né? Então não acredito nessa questão de que o Supremo, algum dia, num futuro breve, ele venha acolher essa tese da inconstitucionalidade da reincidência. Então tem esse ponto, tem esse posicionamento na doutrina, essa crítica em relação à reincidência. Agora, um outro ponto que é mais grave na nossa situação aqui é o artigo 34, 35 e 36. Porque o que é o problema? O artigo 35 do Código Penal, que está em vigor desde 11 de julho de 1984, ele fala que o condenado ao regime semiaberto, ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E não existe no Brasil. Não existe no estado de Minas Gerais, e eu não posso falar no Brasil inteiro porque eu não sei dos outros estados, mas não existe no estado de Minas Gerais nenhuma colônia agrícola, nenhuma colônia industrial e nenhum estabelecimento similar adequado para que o réu possa cumprir a pena no regime semiaberto. O que acontece na realidade prática? No estado de Minas Gerais, o réu cumpre o regime semiaberto como cumpria no fechado, ou ele cumpre o regime semiaberto de prisão domiciliar. Aí vai de cada comarca, vai do entendimento de cada juiz da execução criminal. Então, em algumas comarcas, o juiz coloca o réu de prisão domiciliar. Em outras comarcas, ele continua no estabelecimento prisional no regime fechado, com a diferença de que no regime semiaberto, ele passa a ter direito a 5 saídas temporárias durante o intervalo de 1 ano, de 7 dias cada saída temporária. É o que eles chamam de saidão. Saidão do Dia das Mães, saidão do Dia dos Pais, saidão de Natal, né, ou saidinha, isso aí vai muito da região. Então, o que muda é isso. E se ele conseguir uma proposta de emprego, aí ele passa a ter direito do trabalho externo. Ele sai do estabelecimento prisional durante o dia para trabalhar e se recolhe no período da tarde, no final da tarde, geralmente às 18 horas, e fica sem poder sair feriados e domingo, e se ele não trabalhar no sábado, se a empresa não funciona no sábado, aí ele fica recolhido sábados, domingos e feriados. Né? Então, assim, o que acontece na prática é isso. A depender da comarca, ele vai cumprir o regime semiaberto igual ele cumpria no fechado, ou ele cumpre o semiaberto de prisão domiciliar. Mas a maioria acaba preferindo ficar no fechado direto, não sair desse jeito igual mesmo para trabalhar, porque aí até fica menos tempo, não? Ele cumprindo ele todo fechado? Entre ele pegar e sair para trabalhar e voltar para o presídio, muitos preferem ficar direto no fechado e não ficar saindo desse jeito, que sai mais rápido. Depois. O problema é o seguinte, o problema é que para ele poder ter essa rotina de sair para trabalhar e voltar para dormir, ele tem que conseguir uma carta de emprego. Ele tem que conseguir uma oportunidade de trabalho.
E para quem já está de fora, sem cumprir pena, sem condenação criminal, já está difícil. Agora imagina uma oportunidade de trabalho para quem está cumprindo pena e está lá dentro do estabelecimento prisional. Tanto que isso fica muito mais difícil. Verdade. Então, infelizmente, essa é a realidade nossa. Né? Ou o sujeito... E as duas situações, no meu ponto de vista, as duas situações estão erradas. Por quê? Ó, se ele cumpre o semiaberto do mesmo jeito que o fechado, está errado. Está se impondo a ele uma imposição mais severa que a lei não exige. E se ele cumpre o semiaberto de prisão domiciliar, também está errado. Porque ele está sendo beneficiado, né, com uma situação que a lei não permite, que a lei não prevê. Então, é o problema estrutural que a gente vive hoje. Né? Esse é o grande problema hoje, estrutural, né, a nível nacional. Né? Todos os presídios superlotados e essa confusão, a gente não tem estabelecimento adequado para que o preso cumpra o semiaberto. Então, esse é o grande problema, esse é o nosso grande desafio. Gente, olha aqui, ó, 8h30, vamos fazer uma pausa agora, e aí na volta, né, eu vou abreviar bastante a questão número 3, e a questão número 2 também é pequenininha, e aí na volta eu finalizo as duas questões da prova, e aí a gente continua da sequência matéria, beleza? Então, um intervalozinho agora até às 9 horas, até às 21, e aí depois a gente continua. Ok.